Mais uma live, comentários do livro Medo, de Thich Nhat Hanh. Mais uma live estudando aqui, junto com vocês, nessa egrégora. Lembrando que cada vez que a gente se une em egrégora, na verdade a gente está emanando essa energia para o mundo. Então, de certa forma, tem uma parte positiva nisso, né? Não estamos parados, né? Não. O importante é manter a egrégora. Boa noite, José. Cadê o seu boa noite que você adora? Denise, Celina. Agora entrou a Celina e ele. Hoje não vai ter YouTube, hein? Hoje não teremos YouTube, gente. Nossa. Problemas técnicos aqui. O pessoal tá entrando, a Paulinha. Oi, Juliana, Sofia. Está silencioso hoje? Geralmente é você que fica aí falando com todo mundo. Hoje você tá quietinho, tá pensando? Michele, boa noite. E aí, o que vocês estão fazendo, pessoas? Contem pra gente. E aí, Gina, boa noite. Nós paramos em que capítulo? No primeiro? A gente pulou o 3 e 4? Não, na verdade a gente pulou o 2, porque o 2 ele faz um breve resumo do presente, do passado e do futuro. Isso, aí você então, juntou tudo no... nós passamos pro 3, que fala sobre o passado, e hoje a gente vai falar sobre o futuro. Então, libertando-se de medos do futuro. E ele enumera 5 lembranças. Tá. Então, ele coloca 5 lembranças que são os principais medos do futuro. Vamos lá? Vamos começar. Então, para quem está entrando aí, lembrando, estamos fazendo comentários sobre o livro Medo. Foi uma sugestão de Maria Regina, né, Maria Regina? Ela que sugeriu a leitura desse livro. E hoje a gente entra no capítulo 4. Libertando-se de medos do futuro, as 5 lembranças. Então, ele começa assim. Ele já começa colocando o dedo na ferida, entendeu? Que é o nosso maior medo. O medo da morte é um dos maiores medos que as pessoas têm. Quando examinamos diretamente as sementes deste medo, ao invés de tentar encobri-las ou de fugir delas, nós começamos a transformá-la. Tá caindo, né? O celular tá caindo. Então, assim, nosso primeiro medo é o medo da morte, né? E aí ele começa falando assim. Então, primeiro medo em relação ao futuro. Então, são 5. Nós vamos falar agora sobre o primeiro medo. Envelhecer. Então, esse seria o primeiro medo do futuro. E ele coloca, envelhecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar do envelhecimento. Consegue, morrendo antes de envelhecer. Não é? Aí a gente tem medo de morrer e nem pensa na questão da velhice. A velhice é a grande oportunidade de você viver sem tanta necessidade de curtir mais, né, a vida. Pelo menos eu pretendo isso. Né? Mas é interessante, e outra coisa que é interessante, que são coisas que a gente tem certeza, né? Você tem certeza que você vai morrer, mas você não aceita. E você tem certeza que para não envelhecer, você precisa morrer. Então, assim, por que a gente tem esse medo de envelhecer, né? Ele coloca assim, ó. Mas eu acho que o medo está mais ligado de envelhecer a limitações, né? Porque a gente não sabe, a gente deveria aprender a lidar com a velhice aproveitando os momentos que ela te proporciona. Uhum. Né? Ainda dentro das limitações que eventualmente ela te traz, você pode fazer uma série de desfrutar de uma série de formas esse envelhecimento, porque é uma sapiência, né? Uhum. Se você pega um adolescente e o avô,
quanta experiência carrega o avô, né? E quanto a descoberta, né? E o aprendizado, o novo. E aí entra aquelas questões de conflito, né? De como as gerações vão se formando, os costumes, que são outros, né? E aí você tem os conflitos de gerações. Sim. Se você pegar eu, minha mãe, minha avó e minha filha, por exemplo, são gerações de 20, 30 anos, e é pouco tempo, né? Se você olhar o boom da internet nos últimos 20 anos, né, o telefone celular... Sim, né? Só no telefone celular a gente teve uma grande mudança. Comportamental, mental, a informação... Há 10 anos atrás, isso aqui já não seria possível. Só há 10 anos atrás. Né? Então, assim... Eu estou com a Juliana, é aproveitar o processo. Sim, o quanto a gente não aproveita, né? E ele fala assim, ó, esta é uma verdade universal e inevitável, que a gente vai envelhecer. Mas a maioria de nós não quer reconhecê-la. Por isso vivemos mais ou menos em negação, que é o que a gente faz, né? A gente se nega a aceitar que está ficando mais velho. E sem dizer também, eu acho que cuidar de si é uma coisa que vale a pena, mas hoje em dia também tem um culto muito grande à juventude, né? Então, assim, todo mundo quer estar jovem, mas o envelhecer, ele traz uma sabedoria que, de certa forma, a gente ainda não aceita, né? No celular hoje não quer parar. Ele está rebelde. Está tudo improvisado hoje. Ele está rebelde, ele não quer ficar. A live está acontecendo, isso é o que tem de mais importante. Então, ele fala uma das coisas que a gente vem comentando em todas as nossas lives. Nós devemos ser capazes de aceitar isto como sendo a realidade, como sendo a verdade. É o processo. Então, o que é, né? Percebe como a gente nunca aceita o que é? O que é hoje? O agora. O que é que volta lá para... O que eu posso fazer agora? O que eu consigo agora? O que é possível agora? Agora, o que é possível é envelhecer, né? Porque se eu estou caminhando pela vida, eu vou envelhecer. Então, como fazer esta caminhada com mais sabedoria? Eu fico pensando, fico refletindo. Abertura de boca hoje tá com um quebrante seu hoje. É engraçado, ele joga pra mim, né? Quebrante, só tô eu e você aqui. Todo mundo quer ser jovem de aparência e maduro igual ao passar das idades, né? Eu diria que maduro igual como que fala? Igual uva passa, né? Que a gente vai... Eu acho que esse é um dos... A Juliana falou que todo mundo quer ser jovem na aparência e maduro igual ao passar das idades. Aí me lembrei daquele ditado, né? Que eu queria ter a experiência que eu tenho hoje há 20 anos, né? Não 30 anos atrás, né? Então, ó, o nosso primeiro medo é o de envelhecer. O nosso segundo medo é o de adoecer, que faz parte também da nossa natureza e nós não conseguimos escapar da doença. E a gente tem um conceito muito errôneo de que o envelhecimento traz a doença. Esse conceito ele é errôneo, porque se eu me preparar para o meu envelhecimento, eu posso me poupar de muitas doenças, né? Então, o quanto a gente se prepara para o envelhecimento. E aí ele coloca, a segunda lembrança reconhece que a doença é um fenômeno universal. O que você acha disso? Fala de novo, então. A segunda lembrança reconhece que a doença é um fenômeno universal. Sim. Adoecer faz parte da minha natureza, né? A intensidade e o tipo de doença, né? Que isso te leva ao processo da sua longa vivência, né? De como você viveu. Você cuidou do corpo? Sim. Né? Se você cuidou da matéria, cuida da sua alimentação. Se você come coisas melhores, né? Se você parte com orgânico em vez de produtos tão industrializados, isso tudo vai ajudar nesse processo. Mas tem o emocional nisso que é muito forte, né? Grande parte das doenças, ela começa no teu emocional, aí ela vai penetrar o seu corpo físico e vai causar uma doença, né? Então você pega a depressão, você pega a raiva, você pega pessoas nervosas, né? Pessoas ansiosas, que traz ansiedade, você está sempre vivendo no futuro.
Então isso tudo vai permeando a sua aura, vai crescendo, começa no seu mental, explode no seu corpo etérico e vai se materializar. De que forma isso materializa? Causado, onde é que está a fonte? Na cabeça. Aquilo que além, né? Você fuma, você bebe, você faz uma série de coisas que prejudicam o funcionamento do teu corpo, obviamente você vai ter alguma coisa, isso é causa, né? O efeito depois. Ele coloca que a maioria de nós não está fazendo um bom uso da nossa habilidade de cuidar dos outros e de nós mesmos. Então, não usamos a nossa energia para praticar, transformando as nossas aflições e ajudando a aliviar o sofrimento nosso e dos outros. Então, assim, a gente nunca está praticando. Ele passa até o que eu acho interessante nas meditações dele é que ele convida para uma meditação simples, né? Não é ficar 2 horas ali tentando fazer um contato com o universo cósmico. Não, ele passa uma coisa simples. Inspirando, eu sei que adoecer faz parte da minha vida. Expirando, eu sei que não consigo escapar da doença. Assim, tipo, simples assim, porque aí quando eu aceito que isso é um processo do corpo, eu passo a olhar para isso e com essa aceitação eu vou entendendo o que é, né? Então, sem arrogância, só entender. Eu acho que essa aceitação está ficando cada vez mais mas essa mais aceitação forte que é o pra medo, mim. né? Aceitar é combater este medo natural que a gente tem. Sim. De aceitar as coisas como elas são mesmo, né? Ele coloca assim, ó: um dia estaremos acamados e mesmo que queiramos apenas ficar de pé e dar um passo, não seremos capazes. Então, se eu vejo isso naturalmente, eu largo a minha arrogância de achar que eu preciso sempre ter saúde. Então, é interessante como ele traz isso, né? Devemos compreender já no momento presente que porque temos um corpo, certamente adoeceremos um dia, né? Então, o caminho da conduta correta vai aparecer quando você tomar consciência disso. Faremos um bom uso do nosso tempo e energia para fazer o que for necessário e não ser arrastado por atividades sem sentido que podem destruir nossos corpos e mente. Ficará claro o que precisamos fazer. Então, ele chama para essa consciência do que eu posso fazer agora com a minha energia. Sim, né? como somente Eu tô cuidando de não mim? pode piorar essa situação. Essa é uma escolha. Né? Se você só aceitar e for negativo nesse processo, você piora a condição de saúde. Sim. Né? Se você tem aceitação e trabalha isso através do seu emocional, você tem um processo de cura muito mais rápido. Sim. E eu acho que é isso, né? É trazer essa leveza para tudo. Não é que você não vai ficar irritado, não é que você não vai ficar com raiva, não é que você não vai adoecer, mas o quanto eu estou trabalhando para que isso seja um processo mais rápido, né? Eu acho que isso também é interessante de olhar. O terceiro movimento que nos impede, né, de ir rumo ao futuro é a morte, né? E ele coloca: morrer faz parte da minha natureza, não conseguirei escapar à morte. E aí ele traz uma terceira lembrança: inspirando, eu sei que morrer faz parte da minha natureza. Expirando, eu sei que não conseguirei escapar da morte, porque assim, não existe vida eterna, né? A gente não vira semente, como os antigos diziam, né? Então, este é um fato simples e verdadeiro que você não quer enfrentar. Você quer que esse fato se esvaia porque tem medo. Eu acho interessante que falar sobre a morte é uma das coisas que as pessoas mais evitam, né? Ninguém fala de morte. Você não vê. E quando fala é porque alguém que já está muito ruim, que não sei o quê, ou porque acabou de falecer alguém. Mas a gente não trata, a gente não se relaciona com o processo de morte. Né? Mesmo sabendo que a gente está aqui de passagem, mesmo sabendo que temos data de validade, mesmo sabendo que ao nascer a única certeza que a gente carrega é que um dia a gente vai partir, mas não é algo que a gente... Não sei se é um pouco da cultura também,
né? Você pega os tibetanos que promovem uma série de coisas, os africanos que dançam uma semana, né? Porque a pessoa atingiu o ponto da passagem e eles comemoram isso com festa. Né? Eu acho que a gente não está ainda. Ele coloca que são os nossos mecanismos de defesas que não nos deixam conversar sobre a morte. E isso acontece porque a gente não tem uma consciência plena. A gente está sempre em sofrimento. Então, morrer significa tomar consciência de que você não vai mais existir. Então, como você não está consciente da plenitude do que você pode fazer agora, por isso vem o medo. Mas tem o lado do egoísmo nisso, né? Porque, na verdade, você se torna egoísta com a questão da morte, né? Você é muito egoísta. Aliás, o nosso conceito é um conceito egoísta. Ele fala que a gente tem medo da morte também porque a gente vive uma delusão de que iremos viver para sempre. Então, o que é uma delusão? Significa não ter uma visão correta ou estar apegado a uma falsa convicção contrária às evidências. E é bem isso, né? Se você for pensar em todos os nossos medos, por que eles existem? Porque a gente nunca está olhando para o que é evidente. A gente está sempre desviando o olhar dessa evidência, dessa presença, dessa verdade. E aí você está onde? Aprisionado em visões errôneas, né? Que trazem sofrimento, apego, raiva, ignorância. Mas a gente está se enganando, na verdade. A gente procura, né? A gente se engana o tempo todo, né? Porque é aquilo que eu disse, ao nascer a única certeza que você tem é que um dia você vai partir. Né? Em vez de lidar com isso como uma naturalidade, a gente se pega ao egoísmo, a querer ser a semente. Né? Eu quero ser a primeira semente, porque eu não quero morrer nunca. Né? Então eu gosto de viver, eu quero continuar vivendo, eu quero continuar fazendo. E a gente acaba não lidando verdadeiramente com a situação. Né? Eu diria que a pergunta é, o quanto mais eu posso fazer enquanto eu estiver vivo? Exato. Essa deveria ser a pergunta, né? O quanto mais eu posso aprender, o quanto mais eu posso doar, o quanto mais eu posso transformar. Trazer este sentimento de construção até o último suspiro. Sim. Aí ali terminou o teu processo, né? E você tem um desencarnar tranquilo, mas eu quero, né? E também não admito que o outro morre, né? O outro que faz parte de mim. Apego, né? Eu estou apegado, me apego, quer dizer, eu não aceito a morte de fulano. Mas por que você não aceita? A única será, né? Porque vai fazer falta em você. É o que eu digo, eu não quero deixar saudades, eu quero deixar legados, né? Coisas que eu posso ter feito, que eu posso ter falado, que eu posso ensinar e que se perpetuem no tempo. Aí eu crio valor em alguma coisa. Sim, uma pergunta interessante aqui também é assim, o que você tem feito da sua vida? Né? Porque quando a gente se conscientiza dessa morte, uma das coisas que mais grita é o que foi que eu fiz, o que eu deixei no mundo, né? E aí às vezes a gente se dá conta de que a gente não deixou nada, não fez nada, então isso também traz... E que vai deixar tudo. Sim, né? Não vai levar nada com você. Não vai levar absolutamente nada. Então, assim, o que é valor? Né? O que realmente importa dentro desse processo, uma vez que eu não carrego absolutamente nada material comigo. É muito bom desfrutar uma série de coisas ou ter um monte de coisas dentro de uma condição que você consiga, mas não morrer em função para ter aquilo só para poder ter um objetivo material. Ele coloca assim, que contemplar nossa mortalidade nos ajuda a focar nossa energia na prática de transformar e curar a nós mesmos e o nosso mundo. Né? Então, quando eu contemplo a minha mortalidade, na verdade, se eu estiver no agora, eu consigo me perguntar de novo aquelas perguntas que a gente trouxe na semana passada, né? O que eu posso fazer agora de diferente? Né? E olhar para tudo isso de uma forma diferente, né? Acho que é bem isso. E por que no agora, né? Porque quanto mais tempo você deixar para querer transformar o seu eu, mais difícil é. Porque, querendo ou não, você criou costumes, você criou pensamentos, e você destruir tudo isso para fazer do zero é algo que talvez falta essa energia que a adolescência te traz do ímpeto, do fazer, do impulso,
da descoberta, de se jogar de cabeça em alguma coisa, né? E isso, com o passar do tempo, isso vai diminuindo essas intensidades todas, né? Então, relembrando, a nossa primeira lembrança de medo é envelhecer. A segunda lembrança é adoecer. A terceira lembrança é morrer. E a quarta lembrança ele chama de mudança. Então, mudar faz parte da natureza de tudo o que eu gosto e de todos os que eu amo. Não há como eu conseguir não me separar deles. E aí ele fala aquilo que você trouxe. Tudo o que hoje eu estimo, terei de deixar para trás. Seja minha casa, minha conta bancária, meus filhos, meu companheiro. Tudo aquilo que hoje eu tenho apreço, terei de abandonar. Eu não poderei carregar coisa alguma comigo quando eu morrer. Esta é uma verdade científica. Aquilo de que cuidamos com carinho e que hoje nos pertence, não existirá amanhã. Nós teremos que nos despedir não só dos objetos que mais valorizamos, como também das pessoas que amamos. A única coisa que você leva é etérica. São as suas emoções, positivas e negativas. Então, assim, o quanto a gente acaba dando valor, se esforçando, gastando de tempo, de energia para obter alguma coisa que depois simplesmente vai ficar. É o que ele está falando bem aqui, ó. Não podemos levar junto conosco coisa alguma. No entanto, todo dia nós lutamos para acumular cada vez mais dinheiro, conhecimento, fama e tudo mais. Souvenir, e estamos com 60 e 70 anos, estamos ávidos por dinheiro, poder, e sabemos que nada disso vai com a gente, né? Então, esse é o convite da vida monástica, que quando você entra no monastério, a primeira coisa que eles praticam é não juntar coisa alguma. Por quê? Porque nada daquilo vai ser levado, né? Sim. Então, a nossa felicidade não deve depender de termos um lugar específico ou termos coisas específicas. Devemos estar prontos para abrir mão de tudo. Quem de nós está pronto para abrir mão de alguma coisa? É a pergunta que eu acho que... Não, eu acho que a reflexão é o quanto tenho que aprender a fazer isso, né? E aí não são só os materiais, né? É o que você falou. Quando você fala do companheiro, do filho, da mãe, do pai, né, do irmão, a gente também tem um apego, né, de pessoas, de sentimentos, que é tão difícil quanto muitas vezes você se desapegar do carro, do barco, do avião, do helicóptero, da casa, dos seus objetos, das suas coleções. Então, assim, é que a gente vive num mundo contrário a isso, né? Um mundo que te força a consumir, você tem valor pelo aquilo que você conquistou. Então, é mais importante quem tem um carro X do que quem tem um carro Y, né? E o quanto disso realmente é valor. E é gozado que eu estava pensando aqui, né? Você pega o Steve Jobs, eu usava camiseta, não estava nem aí para a marca que é. Ele já chegou, talvez, o dinheiro trouxe tanta coisa para ele que isso deixou de ser valor. Você pega o Elon Musk também, com as tiradas que ele tem, você pega o Buffett, que é o maior aplicador de bolsa, um dos velhinhos, mora na mesma casa há 60 anos. Se olhar a fotografia da casa dele, não é possível que um dos homens mais ricos do mundo mora nessa casa há 60 anos, 2, 3 quartos ali numa esquina de uma cidadezinha. Porque essas coisas não são mais valores para eles. Talvez porque ele tivesse... Porque eles já alcançaram tudo, né? Talvez a gente possa pensar isso. Como eles já alcançaram pode ter isso, tudo, mas você pega o árabe, você pega os russos, como é que são os iates que estão presos no mundo inteiro, dos oligarcas? Isso é um puta navio, né? Então o cara está preso naquela coisa material da obtenção de tudo isso, né? Isso ainda é valor. Aí você pega um outro que, por exemplo, ele está de camiseta, porque ele não quer perder tempo de saber como é que ele tem que se vestir. Ele só usa a camiseta tal, na cor tal, com a calça jeans tal, e o tênis, até o tênis furar, ele continua com o mesmo. Por quê? Porque essas coisas já saíram do campo de necessidades. E é engraçado também pensar, né? Você vê, a quarta lembrança é a mudança.
né? Então... E quanto é difícil mudar. O quanto é difícil mudar. E é interessante que ele coloca aqui que o mestre dele fala para eles, falou um dia para eles que eles olhassem o céu e olhassem a lua. E perguntou a cada um deles se eles compreendiam quão grandiosa era a felicidade da lua enquanto ela se deslocava no imenso espaço sideral. Então, nós praticantes devemos nos permitir ser livres quanto à lua. Se estivermos presos à ideia de obter cada vez mais riqueza, fama ou bens materiais, nós perderemos a nossa liberdade. E é engraçado como a gente se apega a tudo isso, né? Você se apega às coisas que você tem, ao carro, a casa, a roupa, a joia, o relógio. Né? É interessante isso, é bem interessante. A quinta lembrança eu herdo os resultados das minhas ações de corpo, fala e mente. As minhas ações são continuações minhas. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu, né? A quinta lembrança nos lembra que quando morrermos, as únicas coisas que nos farão continuar são pensamentos, palavras e ações. Então, inspirando, eu sei que nada levarei comigo a não ser os meus pensamentos, palavras e feitos. E expirando, somente minhas ações me acompanharão. Então, o que você tem feito, falado e pensado para poder te levar para um futuro sem medo? Interessante pensar nisso. Acho que essa é a grande reflexão do capítulo, né? O quanto realmente a gente tem feito. O quanto eu tenho pensado, enquanto eu tenho agido, enquanto eu tenho efetivamente dito e praticado, né? Mais importante do que tudo isso só vai ocorrer mudança se você praticar as teorias que você está falando. Nós estamos falando aqui de herdar, mas não as economias, e sim os frutos de nossas próprias ações. Aquilo que pensamos, dissemos e fizemos e que chamamos de karma, que significa ação. Então, o que fazemos, dizemos e pensamos continuam depois do ato ter acontecido e os frutos nos seguem para sempre. Acho que está dito por si. Você está muito animado hoje. Não, é porque assim... Esse capítulo para mim está muito reflexivo, né? Você está perguntando e eu estou aqui pensando, na verdade, né? O quanto eu tenho feito, no que eu posso melhorar, né? No que eu posso praticar mais aquilo que eu concordo com o que está sendo dito. Eu tenho praticado o suficiente? Quais são as oportunidades que o universo me traz e que eu não estou usando? Porque aquelas que eu estou usando já estão dentro de uma rotina de percepção. Mas a questão é, quantas oportunidades eu tenho deixado passar, que o universo me traz, e eu não tenho tido a percepção de uso, de praticar naquele momento aquela atitude que é o que realmente eu acredito, é o que eu confio, é o que eu entendo ser melhor. Porque a rotina, seja do dia a dia, dos pensamentos, das ações, acabam ofuscando muitas dessas oportunidades. E aí que estar no agora, respirar, que a gente vem falando, é onde te traz no presente e te deixa sair dessa nuvem e enxergar para poder utilizar, né? Só que isso pequenas mudanças sensíveis que você tem que tomar. É uma escolha, né? Então está tudo acontecendo, mas eu quero ser o tudo. Eu quero participar desse movimento do tudo. Eu estou sempre no furacão, sabe? Eu estou sempre na boca do vulcão explodindo. Não, eu quero estar embaixo, eu quero olhar, olha, vai acontecer tal coisa. Então, respira, faz. Então, assim, são as escolhas que você faz das atitudes. Às vezes, que é a ação que ele fala. Então, né? Mas às vezes é melhor se omitir, não ter uma ação impulsiva, entender aquilo que está se apresentando para que você possa praticar. Mas o quanto disso,
o quanto desta mudança é difícil no seu dia a dia. Interiorizar esta necessidade de estar no presente, no agora, e não fazer parte do movimento que se apresenta é importante. Então eu estava refletindo nisso, como você estava falando. Trazendo consciência plena para as sementes de medo. A prática das 5 lembranças nos ajuda a aceitar muito dos nossos medos profundos. Então, envelhecimento, doença e morte são realidades, são fatos que não conseguiremos nos safar. Quando praticamos aceitando esta verdade, conseguimos realizar a paz e ter a capacidade de viver uma vida consciente, saudável e compassiva, não mais causando sofrimento a nós mesmos e aos outros. Outro dia eu até postei uma neurocientista, ela escreveu um livro, agora eu não lembro o nome do livro, mas ela coloca assim, que ao invés de a gente ficar buscando autoestima, a gente deveria buscar a autocompaixão. Por quê? Porque o que nós precisamos de verdade é ter compaixão de nós mesmos, das coisas que nós conseguimos e das coisas que nós não conseguimos. Porque quando a gente fica atrás da autoestima, de novo você volta para o perfeccionismo, querendo realizar. E quando você tem compaixão de você, você percebe que nem tudo que você quer, você realiza. Né? E que isso é um processo a vida, normal. É a vida. Né? Nem isso tudo é você vai conseguir. Exato. E é interessante que ele coloca aqui, né, que a gente precisa, uma das capacidades para viver a vida consciente é você ter compaixão de você mesmo, porque aí você diminui o sofrimento. Então ele fala, convide o seu medo para vir para a consciência e sorria dele, né? Então, contemplando as 5 lembranças, nós levamos consciência plena à semente do medo dentro de nós. A semente do medo existe dentro de nós. E se não praticarmos abraçando esse medo conscientemente, toda vez que essas verdades aparecerem, nós nos sentiremos muito desconfortáveis e como avestruzes, vamos querer enfiar nossa cabeça no areal, né? Então a gente se distrai o tempo todo, fugindo e ignorando essas realidades e que entram todas na impermanência que é viver, né? Então viver essa impermanência. Essa né? é outra coisa, né? A impermanência de viver. Porque assim, a gente fica brigando com a impermanência. A gente Sim. acha que a vida tem que ser um fluxo contínuo, harmônico. Não é isso. A gente é impactado por tudo que está ao nosso redor. Né? A gente não é nada dentro do universo. Essa é a verdade. Sim. Né? Você é um grão no meio de uma praia. A praia vai ser impactada pela onda, pela chuva, pelo vento. Quer dizer, tem coisas que fogem ao controle. E eu fico tentando uma permanência de ser e estar que ela é impossível de acontecer. Então eu crio o primeiro grande conflito. O segundo grande conflito que eu acho que a gente acaba existindo as frustrações que a gente se coloca. Né? Por quê? Porque a gente cria uma expectativa na ação do outro. Eu, para ser feliz, jogo essa expectativa no outro que está comigo. Né? Então, o relacionamento não vai bem, eu fico frustrado. Mas por que você está tão frustrado? Por que isso está? Porque você está jogando a responsabilidade do relacionamento, do seu viver, da sua vida, no outro. É uma loucura se você for pensar isso. Né? Uhum. Você está dando a sua vida para que os outros escolham como ela deve ser vivida. Você está entregando seu poder ao outro. Né? Então, assim, e isso cria frustração, isso cria... E a gente entra nesse ciclo vicioso, né, de achar que nada dá certo. Por que nada dá certo? Porque de novo aconteceu isso. Mas por que né? Vamos no fato. Por que ela se repetiu? Porque você fez igual. Sim, não mudou, né? E você se não você não mudar a forma das coisas acontecerem, o resultado será sempre o mesmo. As coisas só passam a mudar na sua vida quando você passa a fazer escolhas melhores. E a escolha melhor é aquela que melhor te convém, aquilo que melhor faz sentido para você. O outro você vai adaptar ou não,
ele vai ter que ter a tolerância e o respeito à sua opinião, porque a gente não pensa igual em tudo. Às vezes você tem uma opinião A, eu tenho opinião B, eu respeito a A, você respeita a B. Quando você vai tomar ação, você faz do jeito A e eu faço do jeito B. E aí é que se cria a harmonia da convivência, por exemplo. Né? Não tem o certo e o errado. Tem a minha forma e que ela é importante porque ela tem representatividade para mim. E tem a sua forma que tem uma representatividade para você. Então, assim, quando você vai para este medo, eu fico muito assim, vendo uma série de casos que a gente acaba, tomo a decisão ou não tomo, faço ou não faço, de novo aconteceu. Né? Essa frase, de novo, para mim, ela é um alerta, assim, gente... Por que está assim? Acontecendo de novo? Né? O que eu estou deixando de fazer, o que eu estou fazendo de forma... Né? Não é o outro. Normalmente está acontecendo porque o outro não sei o quê, porque dessa vez a empresa não sei o quê. Não, cara, você que cavou isso. Você emanou isso de alguma forma, porque o seu pensamento, a sua ação, as suas atitudes, a sua emanação, ela continua no mesmo plano vibratório. E outra coisa que você foi falando aí, eu fui pensando, né, aqui comigo. É óbvio que eu também quero isso, né? Mas com a pandemia, a gente fechou o terreiro e agora está tendo dificuldade para reabrir porque não se acha nada para alugar, né? Então, nas condições, né, que a gente possa assumir. Ok. Só que a gente fica lá querendo que esse centro tivesse aberto, que esse terreiro tivesse aberto para eu poder ir lá todas as segundas-feiras. E aí eu fico vivendo lá, nesse terreiro que não está aberto, não entro na live, porque nós estamos aqui desde o dia que fechou, né? Desde o dia que o terreiro fechou. Fizemos 365 dias de meditação. De meditação. Né? Fiquei pensando em tudo isso. Fora as meditações diárias, que foi 1 ano de meditação diária, 2020, nós temos todas as aulas. 2020 eu estou fazendo uma retrospectiva aqui na própria página do Flor, no Insta. Nós já estamos na 25ª aula. 2020 foram mais ou menos umas 28 aulas, né? Então isso significa que 28 segundas-feiras nós entramos fazendo aulas. Se conectando, né? E aí assim, quando você fica... Permanecendo com essa egrégora, né? Permanecendo com a egrégora, que é o mais importante. Só que quando você fica lá querendo o trabalho no terreiro, você tá num futuro que não existe, porque o terreiro está fechado. Baseado num passado que já acabou e não está vivendo o momento presente, né? Então, assim, se pegar desde o início todo o conteúdo que deixamos aqui, de certa forma, a gente está mantendo o terreiro aberto, porque ele está aqui nos conteúdos, né? Então, é interessante olhar para tudo isso e perceber quem realmente está presente aqui, né? Eu muitas vezes fico querendo lá o centro aberto. Então, o quanto eu estou presente aqui nessa live. E se for possível, ele vai acontecer. Então, se nos permitirmos ser dominados pelos nossos medos, nós sofreremos, que é exatamente isso que a gente acabou de falar. Se a gente ficar querendo ficar lá no passado ou no futuro, a gente vai continuar sofrendo. A gente entra na zona do conforto, né? Sim. Porque assim, a mudança exige uma mudança comportamental, ela não é só mental, ela não é só de pensamento. Então eu tenho que sair da minha zona de conforto e dar um passo diferente. Então eu vivo um relacionamento abusivo, eu vivo um relacionamento que eu não dá mais, não consigo viver, mas por que você não se separa, não se joga, vai viver, vai tentar uma outra coisa, vai morar num outro espaço, tal? Porque você tem que mudar tudo na sua vida. A gente considera muita mudança, né? Então você continua no sofrimento, mas você não faz a mudança. Você fica com medo, aí entra o medo de não ter a capacidade. Como eu vou viver sem essa pessoa? Porque no mínimo que ela está te dando é segurança. Agora, se ela te dá segurança, será que essa pessoa não tem mais nada de bom? Sim. Né? Aonde vocês erraram? No relacionamento, os dois erram sempre. Eu falo que é 50-50. Né? Não existe um erro só. Né? Como é que você construiu? E se não construiu, como é que você pode passar a construir? Sim. Você pode construir um relacionamento novo, com uma nova pessoa, por que talvez você não possa restabelecer aquele que já foi
a sua cara metade, a sua Sim. metade da laranja. Né? Então, assim, é tentar, no mínimo, saber, olha, eu tentei, se não há disposição dos dois, só minha, então isso não foi possível, tudo bem. Eu acho mais que tem que separar e tentar ser feliz. Porque nós estamos aqui para aprender e ser felizes. Ninguém está aqui para viver o sofrimento. Sim. A Fabiana gostou lá de uma frase que ele falou lá atrás. Olha essa daqui que bonita, ó. Quando estamos conscientes, usamos a energia da consciência plena para abraçar o nosso medo. Toda vez que o medo é abraçado pela consciência plena, a energia do medo diminui antes de retornar às profundezas da nossa consciência. E vai acabando. Né? Então, assim, o quanto eu abraço o meu próprio medo para acolher ele, né? Então, o medo do envelhecimento, o medo da doença, o medo da morte, o medo de ter que abrir mão e o medo das consequências do nosso karma estão todos lá na nossa consciência armazenadora. Não queremos enfrentar nosso medo e aí por isso o encobrimos e o mantemos lá embaixo no porão. Não gostamos quando alguém ou algo nos faz lembrar do nosso medo. Não queremos que ele apareça em nossa consciência mental. Porque tem que ter atitude. Porque eu tenho que ter atitude. Porém, a consciência plena é o oposto desta tendência. Temos que convidar essas coisas todas a virem à tona em nossa consciência todos os dias e dizer para elas: minhas queridas, eu não tenho medo de vocês. Eu não temo o meu medo. Faz parte da minha natureza envelhecer e eu não consigo escapar do envelhecimento. Quando o medo se manifesta, nós queremos ter a semente da consciência plena e manifestá-lo para abraçá-lo. Assim, teremos duas energias presentes. A primeira é a energia do medo e a segunda é a energia da consciência plena. Assim, o medo recebe um banho de consciência e se torna um pouco mais fraco antes de retornar para as profundezas da nossa consciência em forma de semente. É verdade isso. As duas são energias. Né? Eu vou alimentando o uma medo mais e positiva. a consciência. Se eu tenho consciência e dou mais peso à consciência, ela vai o quê? Abraçar e diminuir a intensidade desse medo. E aí ele coloca que quando você faz esse exercício, isso não vai acabar completamente com o seu medo. Então, uma forma de trabalhar o medo é escolher um momento que você está mais tranquilo, que você está mais calmo, e aí você faz o seguinte exercício. Meu querido medo, suba aqui para que eu possa abraçá-lo por um instante. Morrer faz parte da minha natureza e não conseguirei escapar à morte. Envelhecer também, mudar também, adoecer também. Então, nós podemos ficar com o nosso medo por 5, 10, 20, 30 minutos até, dependendo da necessidade de cada um. E usar a energia dessa consciência plena para abraçar esse medo. Então, sendo abraçado dessa forma todos os dias, o nosso medo perderá a sua força. Por quê? Porque eu estou com a força na consciência plena, né? E a consciência plena, ela me leva para o seguinte caminho, que eu posso aceitar as coisas como elas são, né? O que é hoje? O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho um terreiro fechado. Então, eu posso me conectar com essa egrégora espiritualmente, né? Mentalmente, todos os dias fazendo minhas pequenas orações e permitindo que o universo faça parte da minha vida, né? E quantos trabalhos espirituais as pessoas continuam mandando, né? Porque Sim. as pessoas continuam tendo problemas e precisando de ajuda. As pessoas mandam o WhatsApp. Mandam né? Pelo direct do terreiro, Flor de Lótus. De Lótus, manda o direct, olha, estou passando isso, estou precisando daquilo, não sei o que, tal. E a gente está trabalhando, quer dizer, eu estou usando a força espiritual a qual eu aprendi ao longo desses anos e canalizando ela para que esses trabalhos espirituais ocorram. Né? A gente não pode ficar na pequenice de achar que a energia só vai funcionar se tiver uma casa.
algo material. Físico, né? De novo a gente físico, voltou para o físico, né? Então, apegado a ter o ambiente. Claro que o ambiente é super importante, é super gostoso conviver, ter todos vocês com a gente lá desenvolvendo um trabalho, de certa forma mostrando, né? Acolhendo toda a assistência que vai. Mas se isso não se apresenta hoje de forma viável, que forma eu tenho para poder fazer? A gente continua... Para me conectar, né? Então a gente tem aqui as segundas-feiras, tem essa energia que todos nós neste momento estamos emanando para o universo, porque a gente está criando essa egrégora de força, de luz, de energia, né? E isso dá força para que os trabalhos das pessoas que estão encaminhando sejam encaminhados espiritualmente e as coisas vão acontecendo. Se processem, né? Se processa, porque o processo é energético, ele não está preso numa casa, ele não está preso num terreiro, ele não está preso em nenhum de nós. Exato, é maior do que tudo isso, né? É maior do que todos nós juntos. Então, assim, ó, vamos abraçar nosso medo. Lógico que eu preferiria abraçar cada um de vocês, mas como isso ainda não é possível, vamos abraçar nossos medos, vamos olhar para eles, enfrentá-los, olhar para o que é e assim poder evoluir, que eu acho que é o mais importante, né? E é isso, nós é esperar o momento certo. Eu acho que o momento certo na hora certa vai acontecer. Vai acontecer, né? A gente vai achar possibilidades e oportunidades que vão se apresentar e a gente vai fazendo escolhas, né? Mas até lá, continuo convidando. Estejam aqui às segundas-feiras. Às 20 horas, convidem os amigos. É uma hora no máximo. De reflexão, né? De reflexão, de doação. É o seu momento de doar aqui, né? A sua presença, a sua luz, a sua conexão. Isso tudo fortalece essa corrente, né? A energia não tem parede, não tem distância, não tem nada, né? Ela está aqui, ó, está aqui fazendo parte desse agora. Fiquem bem, boa semana para todos vocês, um beijo enorme no coração de vocês. Em segunda-feira voltamos com o próximo capítulo do nosso livro Medo, Sabedoria Indispensável para Transpor a Tempestade. Beijão no coração de todos vocês. Fiquem bem. Tchau, Lulu.